uma canção que representa um anjo que veio aqui, né? Que ela falou na leitura, que os anjos nos acodem. Então é mais um anjo aqui que está na música, homenagem. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem, determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem, determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. E a nossa gratidão ao Alain, encarregado dos ensinamentos da noite de hoje. Obrigado, Alain. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, a abertura aí, tão rica, emocionante. Se vocês preferirem também, a gente pode deixar o Domingos cantando. Ele tem um estoque.
Não, faço com muita... Não, faço com muita alegria. É sempre motivo de muita alegria estar aqui, podem ter certeza. Eu já tive a oportunidade de falar aqui nessa casa outras vezes, né? Falar no portal é diferente. Às vezes a gente tem o hábito de ser chamado para outras casas, comentar, falar sobre o Evangelho em outras casas. A gente se sente confortável, tranquilo, não é? Mas aqui é diferente. Aqui é diferente. A gente se sente em casa mesmo, um calor, se sente recebido com carinho, as coisas fluem melhor, né? Então, eu não abriria mão da tarefa, não. Então, que a gente possa ter nessa noite a tranquilidade de entender a mensagem, entrar em sintonia, para que os nossos pensamentos entrem em harmonia e eu consiga transmitir a mensagem que nós preparamos essa noite, que haja um aprendizado, haja um aproveitamento ao máximo, e mais, que a gente possa extrair das reflexões dessa noite consequências práticas para o nosso dia a dia, para o nosso aproveitamento. Afinal de contas, o nosso objetivo é melhorar a cada dia. Eu vou falar da doutrina espírita, vou falar de um princípio, então vai ser um pouco expositivo em relação ao que eu costumo fazer, mas no que não quer dizer que eu não possa ser interrompido. Então, se tiver dúvida, e eu talvez pergunte em alguns momentos se há essa dúvida, podem levantar a mão, falar, tirar a dúvida, não tem problema nenhum, é para isso mesmo, tá? Não haverá quebra de raciocínio, não vou falar assim, agora que você perguntou, eu perdi o fio. Não fiquem preocupados, tá bom? Eu dou conta de voltar aonde eu for eventualmente interrompido. E eu vou falar de um princípio da doutrina espírita que se chama pluralidade dos mundos habitados. Nós conhecemos um pouco dos princípios da doutrina espírita, podemos dividi-los lá, conhecer, desde os primeiros anos de estudos da doutrina, a gente vai fazer um sistemático ensinamento, conhecimento daquilo que Kardec tinha por pressuposto quando ele falava das coisas dos espíritos. E um dos pressupostos que ele tinha, portanto, um dos princípios que fundamenta a doutrina e todos os ensinos da doutrina espírita, é esse, o da pluralidade dos mundos habitados. Isso tem um fundamento, inclusive, nos textos evangélicos, no texto de João, num dos evangelistas, João, lá, o quarto evangelista, há uma passagem que ele recorda do Cristo, em que ele está nos momentos finais da última ceia, ele está preparando os seus apóstolos para os acontecimentos que viriam a partir daquela noite, e ele fala, não se turbe o vosso coração, né? Se crê de mim, fique tranquilo, eu vou até o Pai, vou preparar, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não houvesse, eu já teria dito. Então eu vou até lá, vou preparar, e depois eu volto, para que vocês estejam comigo eternamente. Isso foi conhecido dentro da sistemática do conhecimento cristão, né? Foi transmitido ao longo das gerações, mas Kardec extrai deste ensino a convicção de que há uma pluralidade de mundos habitados. Então ele faz a interpretação direta de que a casa do Pai é o universo. Não é? E as diferentes moradas a que Jesus se referia no ensino seriam os diferentes mundos habitados. A partir deste conhecimento, Kardec estabelece este princípio, o da pluralidade dos mundos habitados. Mas este princípio tem uma razão de ser. E ele é intimamente ligado ao princípio da reencarnação. Quando ele está tratando da questão da pluralidade dos mundos habitados, ele já tinha por pressuposto a imortalidade da alma, já havia toda a convicção de que nós não nos resumimos a uma experiência material, somos sim uma experiência espiritual, ocupando transitoriamente um corpo material. E esta alma imortal que tem várias experiências encarnatórias. Como segundo princípio, a reencarnação, a estudar como sendo a oportunidade de crescimento daquele espírito que é gerado por Deus, criado por Deus de uma forma simples
e como sendo ignorante, mas com a bússola divina da consciência. E ele vai fazer esse progresso da ignorância à perfeição através de sucessivas encarnações. E Kardec entende e nos ensina que essas sucessivas encarnações não se limitam a um único mundo. A alma, uma vez criada, não habita exclusivamente um mundo. Então ela progride por diversos mundos. E esta pluralidade de mundos é que Kardec estabelece como um dos princípios. Então nós vamos aprender com Kardec, por sua vez, aprendeu com os espíritos da codificação, que esta infinidade de mundos corresponde à evolução do espírito. E eles vão transitando pelos diversos mundos de acordo com as suas necessidades evolutivas. Aí ele faz uma classificação, já bem conhecida da doutrina espírita, que nós sempre estudamos, divulgamos, onde a gente pode estabelecer 5 tipos de mundos. 5 tipos de mundos. Cada um com características bem marcadas, bem fáceis da gente entender. O que não quer dizer, e aí fica a ressalva, o que não quer dizer que os mundos sejam apenas 5. 5 são os tipos, mas dentro de cada tipo há uma infinidade de variáveis, de variantes. Tá bom? Até aqui eu contei alguma novidade para os irmãos? Tudo tranquilo, não é? Então não causa espanto para ninguém. Como que seria essa classificação dos mundos? A primeira tipo de classificação, o mundo mais primitivo que existe, por isso é chamado mundo primitivo. Não é? O que são os mundos primitivos? Qual é a característica destes mundos primitivos? E Kardec aprende e nos ensina, nos transmite o conhecimento, de que os mundos primitivos se caracterizam por ser aqueles em que a alma tem a primeira encarnação ou as primeiras encarnações. Uma vez que nós somos criados por Deus e passamos a experiência material, passamos, portanto, a ter um patrimônio material que vai nos acompanhar durante sucessivas encarnações, os primeiros mundos que vamos habitar são os mundos primitivos. E qual é a característica deste mundo primitivo? É um tipo de mundo onde há o predomínio da matéria. A vida é exclusivamente material. Quais são as preocupações desta alma encarnada em um mundo primitivo? Subsistência. Subsistência. Ele vive a experiência da matéria no seu estágio inicial. Ele é muito primitivo. A existência, ele é quase que conduzido pelas necessidades da matéria. Pensa no homem das cavernas. Pensa no homem das cavernas. É a representação do mundo primitivo. O sujeito que vive lá no mundo das cavernas, né, viveu na época das cavernas, que tipo de preocupação ele tinha? Comer, dormir, se proteger, né? Se proteger das intempéries, dos bichos, dos dinossauros, conseguir comer, né? Caçar, não é? Ou colher, e quando atingisse um estado de maturidade, se reproduzir. Então, essas eram as necessidades fundamentais, básicas, do ser que vive a experiência dos mundos primitivos. Ok? Característica, portanto, da humanidade enquanto está no estágio encarnatório dos mundos primitivos. Vive apenas pelas necessidades da matéria. Apenas e tão somente. Tá bom? Esses são os mundos primitivos. Aí tem um segundo patamar. Esse espírito evolui um pouco. E os mundos primitivos deixam de oferecer para ele oportunidades de aprendizado. Aí ele é conduzido vibracionalmente a um outro tipo de mundo, os mundos de prova.
mundos de prova, onde ele vai ter a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e testar as habilidades adquiridas. Então ele já sai daquele estágio inicial da primitividade e passa a um estágio agora ainda bem fraquinho, diga-se passagem, mas onde ele vai ter novos aprendizados. A matéria é agora para ele não uma grande prisão, mas uma ferramenta de trabalho. Ele já não atende exclusivamente às necessidades do corpo. Ele passa a reconhecer e sim, ainda respeitar as necessidades do corpo, mas ele consegue começar o desenvolvimento da sua inteligência de uma forma mais veloz, mais efetiva. Ele passa a ter um aprendizado acelerado da inteligência e desenvolver uma moralidade. Agora ele já começa a perceber que ele não é mais o centro do universo. Convenhamos, enquanto a gente está no mundo primitivo, tudo o que nós fazemos é em benefício de quem? Da gente mesmo. É a nossa necessidade. Eu quero matar o bicho para comer, eu quero arrancar o broto de não sei o que para comer, eu quero me esconder da caverna para me proteger. Os interesses são sempre meus. Não é? É aquela busca das necessidades pessoais. Não há uma preocupação de sociedade, não há uma preocupação de gênero, de coletividade. A preocupação é sempre pessoal. Não é? Quando ele passa para o mundo de provas, agora ele começa a perceber que ele já não é mais o centro do universo. Ele começa a desenvolver um pouco dos sentidos, um pouco dos sentimentos. Ele começa a identificar naquele que está ao seu lado alguém, uma individualidade. Ele já não é mais um concorrente, agora ele já é um parceiro. É alguém que está ao seu lado, caminhando e aprendendo junto. Então começa o desenvolvimento de algumas habilidades sociais no mundo de provas. Ocorre que o mundo de provas ainda é marcado pela agressividade do ambiente. O ambiente ainda é bastante hostil. Ainda é pouco desenvolvido, ainda não há muito conforto. Ele está saindo do estágio inicial dos mundos primitivos e ainda está numa situação intermediária em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de conforto, em termos de atenção às suas necessidades. Então é algo que é ainda desgastante para ele, é algo que ainda faz com que ele tenha desafios. Porque os nossos desafios determinam a nossa evolução. Quando nós estamos em situações desafiadoras, são os instantes em que a gente mais desenvolve a nossa criatividade. E quem é dona de casa sabe disso, não é? Não há nada que desenvolva mais habilidade culinária do que uma geladeira vazia. A Renata sempre fala isso. Cozinhar com a geladeira cheia é para qualquer um, não é? Até meu marido, ela fala, né? No caso eu. Né? Então, até eu consigo cozinhar quando a geladeira está cheia. Agora, e a criatividade? Ela se desenvolve, se expressa e o talento aparece quando a geladeira está vazia. Porque aí vai ter que ter transformação, inovação, e nisso a inteligência se desenvolve. Ok? Ocorre que alguns espíritos são conduzidos também para este mesmo mundo de prova quando eles atingem um grau em que eles estão resistindo ao progresso. Lembra que eu falei, ser classificado em 5 tipos de mundos não quer dizer que só existe 5 mundos. Existe uma infinidade de mundos primitivos, uma infinidade de mundo de provas. Esse mundo de prova também progride. Aquela coletividade que está lá encarnada vai progredindo, desenvolvendo as suas habilidades, desenvolvendo a sua moralidade, e este mundo sai da condição de mundo de prova para se tornar um mundo melhor, um mundo intermediário, já não é mais um mundo primitivo, e se torna um mundo intermediário, que a gente vai falar dele já já. Em alguns instantes de transição, a coletividade, vamos dizer assim,
a massa crítica daquele mundo evolui. Ocorre que não é todo mundo que evolui junto. Alguns indivíduos permanecem resistentes, permanecem ainda no gozo da matéria, permanecem ainda violentos, permanecem ainda extremamente egoístas e não conseguem acompanhar a evolução dessa coletividade. O que acontece? Esse conjunto de indivíduos que não consegue acompanhar a evolução desse planeta é dele retirado por mecanismo de desencarnação, não é? Eles desencarnam no mundo que está em evolução e são transportados pela sua sintonia para aqueles mundos de prova. Então, eles que poderiam progredir para mundos superiores, mundos intermediários, regridem, por assim dizer, permanecem estacionados em mundos de provas. Para eles, isso não é uma prova, é uma expiação. Porque é uma oportunidade que eles têm da beleza, da divindade, da misericórdia divina, de fazer de novo as mesmas tarefas. Ocorre que o mundo estava bem avantajado, bem avançado no seu desenvolvimento. Então, eles estão ótimos de tecnologia, estão ótimos de conforto, mas são ruinzinho de moralidade. Quando eles voltam para o mundo semi-primitivo, né, no começo da infância, das provas, eles ficam chocados. Algo muito parecido com o que aconteceu com os nossos irmãos aqui na Terra. O que aconteceu? A Terra saiu da época das cavernas e passou por um estágio de progresso. Não é? Saiu daquela fase dos dinossauros, os dinossauros foram extintos, o homem cresceu em conhecimento, cresceu em inteligência. Aí vieram civilizações completamente distantes em conhecimento em relação ao estágio que estava a humanidade terrestre. Então, se a gente pegar civilizações, por exemplo, Inca, egípcias, aquela civilização da Oceania, que depois era Atlântida, não é? Eles eram muito avançados. Até hoje, por exemplo, a gente tem um grande desafio de conhecer a engenharia Inca, a engenharia dos egípcios, não é? E as grandes produções desses povos, que estavam meio que descompassados em relação ao estágio da Terra. Somente hoje, depois de milênios, a gente começa a entender essas tecnologias e esses conhecimentos. Então, eles ficaram destoados daquele momento. A representar o quê? Que eles eram um desses tipos de povos que eram retirados de um planeta e plantados aqui por uma necessidade. Então, disse que este planeta, que é o segundo da escala evolutiva, é um planeta de provas e expiações. Não é? E qual é a característica de um mundo de provas e expiações? A gente não falou das características do mundo primitivo? Qual era a característica do mundo primitivo? Só pensa nele, vida essencialmente material, exclusivamente material. São os povos destinados, os globos destinados à primeira encarnação. Característica do mundo primitivo. E a característica do mundo de expiações e provas, ou provas e expiações. Por que provas e expiações? Porque existem pessoas que estão aqui em provas, fazendo os testes de habilidade e desenvolvimento da inteligência e da moralidade, e existem espíritos que estão aqui em provação, em expiação, não é? Pagando, resgatando faltas, tendo uma segunda oportunidade, fazendo de novo aquilo que não fez bem feito, não é? Então, provas e expiações, os dois tipos de pessoas estão aqui presentes, um ajudando o outro. Característica do mundo de provas e expiações. Predomínio do mal. Predomínio do mal. Ok? Então, etiqueta do mundo de provas e expiações. Predomínio do mal. Não é? Alain, como assim? Predomínio do mal? Quer dizer, então, que Deus fez o mal. Não é? Afinal de contas, não só fez o mal, como juntou tudo
e jogou lá naquele tal de mundo de provas e expiações. É isso? Lógico que não. Lógico que não. Quando nós falamos de predomínio do mal, nós, Kardec, os espíritos superiores, falam em predomínio do mal, ele está dizendo aqueles que ainda não praticam o bem. Não é? Quando a gente fala em mal, o mal não existe em si mesmo. Ele é a ausência do bem. Ele é a ausência do bem. Então, Deus não faz criaturas boas e criaturas más. As más para prejudicarem as boas e as boas para serem testadas pelas más. Não. Ele faz todos ignorantes, todos vão evoluindo. E neste estágio de evolução, enquanto estamos ignorantes, não fazemos o bem. E não fazer o bem é a representação do mal. É a representação do mal. Então, o que é o predomínio do mal nos mundos de prova e expiação? É um mundo onde o bem não é praticado, não é? Na sua essência. Existem manifestações do bem. Existem criaturas acima da média que fazem o bem. Criaturas que entenderam o seu compromisso evolutivo e fazem o bem em seu benefício, em benefício do globo para a sua evolução. Mas a grande maioria ainda não faz o bem. Não é? Então, a pessoa não é má. A pessoa é ignorante por não fazer o bem. Por que ignorante? Porque o sábio sabe que para evoluir ele faz o bem. Ele precisa fazer o bem. Fazer o bem é a condição para o seu desenvolvimento. Então esse é o sábio. E o ignorante, não sabendo disso, prefere não fazer o bem. E aí é classificado como mal. Ok? Fazendo uma forçada aí talvez, é um sistema binário. É um sistema binário, não é? É 0 e 1. 0 e 1. 1 é o bem, 0 é a ausência do bem. Não é? Sistema binário. Os computadores trabalham com sistema binário. Não é? Então, 0 e 1. Tudo bem até aqui? Caminhamos bem, não caminhamos? Tempo melhor ainda, mais rápido ainda. Depois do mundo de expiações e provas, existe um novo estágio. Haverá uma transição. Uma transição. O mundo perde a condição de ser um mundo inferior. Mundo primitivo e mundo de expiação e prova são mundos inferiores. E passa a condição intermediária. Nesta condição intermediária, essa coletividade de provas e expiações vai se preparar para ser um mundo feliz. Terceira classificação. Essa transição entre um mundo de provas e expiação e um mundo feliz é conhecida como um mundo de regeneração. Por que regeneração, gente? De onde vem esse termo? A significar o quê? Quem é que saiu do mundo que estava progredindo e veio para o mundo de prova? Quem repetiu de ano. Quem repetiu de ano era o ignorante, que estava não praticando o bem, fazendo o mal. Ele precisa se regenerar, ele precisa se recuperar. Então ele tem a condição, a oportunidade de voltar à condição do caminho do bem. Neste estágio de transição, quando o mundo começa a equiparar as forças entre o bem e a sua ausência, é um momento de regeneração. É um momento de regeneração. Então, o que caracteriza esse mundo de regeneração? A coletividade dos seres encarnados passa para a nova experiência do bem. Começa a se interiorizar e começa a perceber que o bem é o caminho ideal para a sua evolução. Nessa transição, já não há o predomínio do mal. As forças já estão equilibradas. Ainda o bem não é a maioria, mas ele já não é a esmagadora minoria, como é o de provas e expiações. Não é?
Eu esqueci de dizer, mas vocês já sabem. Vocês conhecem algum mundo que poderia ser classificado como de provas e expiações? Pois é, exatamente o nosso. Nós conhecemos muito bem, obrigado, um mundo de provas e expiações. Afinal de contas, é esse em que estamos. Por isso, qual é a nossa característica predominante? Viver ainda em um ambiente hostil. Viver ainda no meio de violência. Viver ainda onde há o predomínio do mal. Não é? Isso quer dizer que a Terra vai ficar assim para sempre? Já vimos que não, que ela vai evoluir. Mas neste instante, ela ainda é um mundo de provas e expiações. Se é um mundo de provas e expiações, ela é um lugar ainda marcado pelo predomínio do mal. Predomínio do mal, não é? No momento de transição, as coisas começam a se ajeitar. Isso é o que está acontecendo conosco, não é? Então, desde o final do século XVII, final do século XVIII, início do século XIX, a gente está em transição para deixar a condição de um mundo de prova e expiação e nos transformarmos nesse mundo transitório de regeneração. Isso não é mágica, não é da noite para o dia, é um processo. E como todo processo, não tem tempo determinado. Não é marcado no relógio. As coisas acontecem gradativamente e apenas quando a grande massa modifica suas atitudes, se transforma, é que se caracteriza a transição. Até lá, nós estamos em processo de transição, mas ainda não somos considerados um mundo regenerado, não é? A característica desse nosso mundo, portanto, é a dificuldade. É a dificuldade. Se estamos, diga-se de passagem, isso é uma reflexão que eu faço, não é? Se nós estamos em um mundo de provas e expiações, é porque nós somos que qualidade de espíritos, que qualidade de almas? Ainda primitivo. O que você falou? Tudo santo. Do pau oco, né? Ainda somos primitivos. Ainda somos os estágios iniciais do processo evolutivo. Então isso quer dizer que aqui não tem espírito evoluído? Tem, mas não somos nós, gente. Sinto dizer. Tem sim. Tem um certo grupo de espíritos que encarna na Terra numa missão para tomar conta da gente, para nos orientar, para servir de exemplo. São os missionários. Mas posso dizer, com alguma tristeza, mas com uma grande verdade, que eu nunca conheci pessoalmente um missionário, né? E creio que a maioria de nós talvez não tenha apertado as mãos de um missionário, não é? Estimo, eu penso que aqueles que tiveram o prazer de ter o contato pessoal com Chico, eu não tive. Então, esse talvez tenha tido aí o contato com o ser missionário, não é? Mas que não se reconhecia como tal, e talvez essa seja a grande marca do missionário, ele não se reconhece como tal, né? Então, tiradas essas honrosas exceções que vêm para confirmar a regra, significa que nós estamos tudo mais ou menos no mesmo padrão. No mesmo padrão. E esse padrão é o padrão do aprendizado. É o padrão das escolhas ainda condicionadas à matéria. É o padrão ainda dos equívocos. E a reflexão que eu tiro, porque se não tirar logo essa reflexão também acaba o tempo e eu não cheguei nem no mundo ainda feliz, não é? A conclusão que eu tiro disso: se nós somos todos mais ou menos o mesmo estágio evolutivo, que direito eu tenho de julgar o outro? Como eu posso olhar para o meu irmão e dizer, você está errado no que fez?
Como eu posso dizer para ele, eu não esperava que você fizesse isso? Como eu posso dizer para ele, você me traiu? Como eu posso dizer para ele, você me decepcionou? Não posso. Por quê? Porque ele está no mesmo estágio que eu. Somos todos ainda muito ignorantes. Por isso que Jesus disse, não julgueis, porque com a mesma medida que julgardes, serás julgado. Não é? Antes de tentar tirar o cisco do olho do seu irmão, tira o galho que está no seu. Tira o galho que está no seu. Por isso, nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós não podemos nos declarar traídos. Nós não podemos nos declarar decepcionados. A decepção, como dizia Chico, nada mais é do que a visita da verdade. Não é? É o reconhecimento de que aquele irmão está naquele estágio que ainda erra, que ainda falta, como nós, que aqui estamos ombreando com ele, lado a lado. Não é? Mas não dá para esperar muita coisa da terra nesse momento, gente. Não dá para esperar muito tempo. Se a gente acha que a gente vai ter aqui grandes momentos duradouros de alegria, felicidade, bem-estar, é porque a gente está iludido. Não é compatível com a condição material da Terra. Não é compatível com a condição de experiência que nós precisamos. Por isso a gente não tem que ficar ansioso com os grandes processos de felicidade que todos buscamos. Não dá para ficar ansioso, porque é da condição da Terra, no estado em que está, a inconstância. Teremos momentos de alegria? Sim, todos nós temos. Teremos a felicidade? Não na Terra. Não na Terra. Teremos momentos de alegria, mas não a felicidade, porque a felicidade não é característica do mundo de provas e expiação. Portanto, aquele de nós que está esperando a felicidade duradoura sobre a terra, é melhor mudar as suas expectativas, não é? Para não se decepcionar quando a verdade bater a sua porta. Dá até música isso, né? Deve dar. Se eu fosse cantor, eu inventava agora. Mas aí tem uma característica. O mundo faz a transição, passa a regeneração. No mundo de regeneração, a condição já é bem melhor. Convenhamos. Se no mundo de provas e expiação há o predomínio do mal, no mundo de regeneração as forças já estão equilibradas. É muito melhor você estar em equilíbrio com quem está fazendo o bem do que estar no predomínio do mal. Então, a condição existencial em um mundo de regeneração é mais agradável ao ser. Ele está em processo mais próximo da realidade de Deus, está mais próximo das leis divinas. Ocorre que para que haja o equilíbrio entre os que fazem o bem e aqueles que não fazem o mal ou não fazem o bem, é necessário que o excedente daquelas pessoas que fazem o mal deixem o lugar. Não tem escapatória. Vamos falar em números, apenas exemplificativamente. Se somos 7 bilhões de encarnados, se há o equilíbrio entre o bem e o mal no mundo de regeneração, vamos colocar 3,5 para cada lado para ficar bem equilibrado mesmo. No mundo de provas e expiação, o predomínio é do mal. Então vamos dizer 5-2? 5-2? 5 de mal, 2 de bom, a coisa não está boa, está bem ruinzinha, mas lá para frente está. Então o que vai acontecer? Os 5 que são ruins, viram santo da noite para o dia, de uma encarnação para outra? Sinto dizer, não. Mas do 2, precisa ter 3,5 para ficar igual, não precisa? O que Deus deixa acontecer? Encarnar no mundo seres melhores.
É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. As crianças que estão reencarnando têm um padrão vibracional elevado, superiores ao nosso. Então, reencarna em número expressivo espíritos melhores, que estão acostumados ao bem. Aí aqueles 2 se somam 1,5, 3,5, legal? Mas a conta ainda não está batendo, porque eram 5. Precisa descartar 1,5. E como é que se descarta 1,5? Qual vai ser o critério de escolha? Padrão vibracional. Aqueles que estiverem num padrão vibracional, está ruim, mas poderia melhorar, conseguem acompanhar. Aqueles dos 5, 1,5 tem que sair, vai sair os piorzinhos. E que são os piorzinhos? Aqueles que são obstinados no mal. Aqueles que têm no erro o seu prazer. Aqueles que ainda vibram a condição de querer fazer o mal, de querer errar, que estão na ignorância deliberada. Não venha me ensinar porque eu não quero aprender. Eu estou aqui e quero estar aqui na ignorância. Esses não conseguem acompanhar. Ok? Então, neste processo, o excedente do mal é atraído para outras oportunidades em outros mundos. De que tipo? Que tipo de mundo? Provas e expiações. Provas e expiações. Eles vão continuar habitando mundos de provas e expiações. Enquanto aqueles que têm um padrão acentuado melhor, passam para o mundo de regeneração. Tudo bem? É o que vai acontecer com a Terra? É o que está acontecendo com a Terra. Temos chance de acompanhar a Terra? Temos. O que precisamos fazer para acompanhar a Terra no processo de regeneração? Tem que estar entre os 3,5, gente. Tem que estar entre os 3,5. Para estar entre os 3,5, a gente tem que parar de se obstinar no mal. Parar de ter prazer em fazer o mal. Eu não estou nem pedindo para a gente ser missionário. Eu não estou pedindo para a gente virar santo da noite para o dia, porque não é isso que Deus quer. Porque Ele sabe que não é possível. Mas é preciso que a gente se conscientize, entre na nossa cachola, que nós temos que evoluir, e evoluir é fazer o bem. Então nós temos uma ferramenta ótima para acompanhar o processo evolutivo do planeta. Capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Está aí a nossa ferramenta. Queremos acompanhar a evolução da Terra? Queremos. Como faremos isso? Pela caridade. Pela caridade. É trazer o leite para o asilo? É trazer o creme de leite para o asilo? Não só. Não só. Isso é beneficência. Caridade como Jesus a entendia. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Esse é o hábito que nós temos que conquistar. Temos que ser habituados em sermos benevolentes, indulgentes e perdoarmos as ofensas, porque isso representa exercício da caridade, isso representa fazer o bem, e isso representa manter padrão vibracional equivalente a um mundo em regeneração. A um mundo em regeneração. E aí depois passa a ser especulativo. Por que passa a ser especulativo? Porque até aí a gente consegue entender. A gente vive num mundo de provas e expiações, está num processo de transição, estamos perto de uma regeneração, já vivemos mundos infelizes, mundos primitivos, então é fácil entender, imaginar, compreender todo esse mecanismo até aqui. A partir daqui a gente não vivenciou ainda. O quarto tipo de mundo, mundos felizes. Mundos felizes. E o que caracteriza o mundo feliz? Qual é a etiqueta que a gente vai colocar no mundo feliz?
Predominância do bem. Enquanto provas e expiações é predominância do mal, mundo feliz é predominância do bem. Quem quer viver num lugar onde predomina o bem? Em sã consciência. Por isso ele não está no patamar vibratório. Por isso ele não está no patamar vibratório. Não é? Por isso que ele não consegue permanecer num mundo desse tipo. Ele não consegue caminhar para um mundo desse tipo. Não é? Lá no mundo feliz, há um predomínio do bem. E aí os espíritos que já experienciaram o mundo feliz e que tiveram a autorização de voltar para cá para nos orientar e nos ensinar, vão nos ensinar o quê? Santo Agostinho nos conta, capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3º, não percam, sensacional. Capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, característica dos mundos felizes. Característica dos mundos felizes. Lá ele vai nos ensinar ali ao predomínio do bem. O mal que tem lá é residual. Residual é dizer, é aquele que ainda está lutando contra as suas imperfeições. Não é aquele que quer fazer o mal para o outro. É aquele que ainda está lutando contra as suas imperfeições. Ele ainda não adquiriu o automatismo e a virtude de fazer caridade, mas ele já não faz o mal para o outro, mas ele está em processo de autoconhecimento e aquisição de virtudes. Lá o mal que existe é só residual e individual, voltado para a própria pessoa, não é exteriorizado. Não é? Essa é a característica. Mais do que isso, nos mundos felizes, a expressão corporal não é uma armadura. Não é uma armadura. Para a gente, qual é o nosso padrão vibracional? Aqui, daqui para baixo. Qual é o nosso padrão? Bem ruizinho. Bem ruizinho. Se deixar a gente livre, a gente vai fazer o quê? Besteira. Então o que faz? Põe um corpo pesado. Não tem nada a ver com isso. É só, estou falando da matéria, não estou falando de peso corporal. Põe uma matéria densa, que vai ser uma espécie de exílio, prisão, não é? Para que esta alma progrida, aprenda, ela fica contida, ela não consegue exercer todas as suas faculdades divinas porque ela está limitada pela matéria. E ela não consegue porque ela não saberia usar. E usando mais ou menos como se desse uma arma na mão de uma criança. Pode fazer besteira. Não é? Quando ele já está num patamar vibracional de um mundo feliz, de um mundo onde já não há o mal, quer dizer o quê? Ele já adquiriu virtudes morais. Ele precisa dessa bola na perna? Não precisa. Então o corpo é sutil. É sutil. A matéria não tem a mesma densidade que tem no mundo de provas e expiações. E justamente porque o corpo é sutil, a infância é mais curta. Por quê? O corpo se expande com maior velocidade. Não é necessário tanta matéria para que haja o crescimento. Não é preciso multiplicação celular como é aqui. As coisas acontecem de forma mais rápida, a infância é mais curta. E a infância é mais curta, portanto, a vida útil do indivíduo encarnado em mundos felizes é mais longa. Por quê? Quem deteriora não é o espírito, é o corpo. Quem tem colesterol alto não é o espírito. Quem tem triglicérides alto não é o espírito, é o corpo. Não é? E é o corpo denso, o corpo sutil não tem esses problemas. Portanto, a duração da encarnação é mais longa. Como oportunidade de aprendizado. Portanto, em menos encarnações, o espírito progride mais. Aqui, vamos brincar, para você sair da condição 1 para chegar na condição 3, você precisa centenas de encarnações.
centenas de encarnações. Neste padrão nosso. No padrão feliz, para você sair do estágio 4 para saltar para o estágio 6, pouquinhas encarnações você adquire, porque é melhor aproveitado. É melhor aproveitado. E o mundo divino? Quinto tipo de mundo. Falamos do mundo primitivo, característica, somos guiados pela matéria, primeiras encarnações. Mundo de provas e expiações, predomínio do mal. Mundo regeneração, transição do provas e expiação para o mundo feliz. Equilíbrio de forças entre o mal e o bem. Mundos felizes, predomínio do bem. Predomínio do bem. E mundos divinos? Só o bem. Só o bem. Só existe Top Gun. Só existe Top Gun. Não é? São os espíritos da escala crística. São os espíritos que já adquiriram o conhecimento pleno de todas as coisas. São os espíritos na maturidade moral. São os espíritos que já têm missões para com Deus, no sentido de guiar os irmãos retardatários. São aqueles que estão face a face com a energia de Deus, que reconhece Deus no universo, reconhece Deus na criação. São aqueles que nós um dia seremos. Um dia seremos, não é? Meus queridos, o tempo voou. Eu não consegui falar tudo o que queria, mas consegui falar de todos os mundos. De todos os mundos. O que agora eu posso extrair disso que eu conheci para o meu dia a dia? O que eu vou fazer a partir de hoje, quando eu deixar o portão, com isso que eu aprendi agora, ou rememorei? É um bom começo, não é não, Cidinha? É um bom começo, não é? Porque o estágio inicial é essa evolução que a gente precisa acompanhar a Terra. A Terra vai esperar a gente? Não vai. Não vai. O processo, uma vez iniciado, não tem parada, não é? E cada vez ele vai se acelerar mais. Se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. Ficar para trás vai ser deslocado vibracionalmente para outros mundos de provas e expiação. Então é importante que a gente comece a melhorar o nosso comportamento. Melhorar o nosso comportamento. E de quem é a culpa de estar aqui, gente? De ninguém. De ninguém. É a nossa oportunidade. É a nossa oportunidade, não é? Nós estamos aqui como colheita dos nossos plantios. Dos nossos plantios. Seja porque é o nosso momento evolutivo, que quem dera, né? Sejamos aqueles espíritos que estão aqui em provas apenas, não é? Saiu do mundo primitivo, aproveitou todas as oportunidades, não precisa grandes expiações. Não acreditem nisso. Não acreditem nisso. A maioria de nós está mesmo aqui em expiação, não é? Tendo a oportunidade da misericórdia de Deus. Não é? Para que a gente progrida. E a Maria Rita concorda comigo, não concorda? A melhor oportunidade qual é? Fazer o bem. Fazer o bem. Progredir. Não. Só estou dizendo que a nossa oportunidade é o agora. Não imaginem que quando nós nos unirmos a pessoas boas, nós vamos ser bons. São obras pessoais. As pessoas boas são ótimas indutoras para o bem. Mas se não houver o esforço pessoal, ficamos estacionados. Ficamos estacionados. A responsabilidade é, portanto, pessoal e intransferível, qual seja o nosso aprimoramento, o aprimoramento das nossas condutas. E existiria algum padrão de comportamento que a gente poderia seguir para que seja certa as nossas escolhas, sejam certas? Jesus.
Por isso, conhecer o Testamento, o Evangelho de Jesus, é um grande aprendizado que nos beneficia diretamente. Fazer o que Jesus fazia. Seguir os seus ensinos. Sermos transformados pelas suas atitudes, para que nós possamos ser os autores das nossas boas obras e assim conseguirmos acompanhar a evolução do mundo. Simples assim. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade.